Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 7. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal Professora Dona Rosinha. Hoje vamos estar trabalhando mais um pouquinho sobre a sílaba tônica das palavras e também sobre a primavera. Estamos nos preparando para a chegada da primavera. Vamos começar. E o nosso texto de hoje, porque nós estamos nos preparando para a primavera, é um poema sobre a primavera. E o título é Primavera. A autora é Jerusa Rodrigues Pinto. Primavera, estação das flores, enfeita os campos que ficam em festa, onde borboletas multicores parecem flores de muitas cores. Os pássaros cantam alegremente e o beija-flor, de flor em flor, anuncia a primavera, estação alegre de muito amor. Vejo o sol brilhar majestoso no céu azul e na natureza, e eu, feliz, agradeço a Deus, o Criador de tanta beleza. Agora vamos responder duas perguntas relacionadas ao texto. Qual é o tema abordado no poema? Pensa bem um pouquinho. Ou seja, o poema está se relacionando a quê? Qual é o assunto desse poema? Muito bem, o poema fala sobre primavera. E no texto tem um bichinho que anuncia a primavera. Você sabe qual é? Volta lá no texto, leia e descubra. Qual é o bichinho que anuncia a primavera? Ah, você descobriu? É o beija-flor. O texto da primavera, ele fala sobre a chegada da primavera, o que acontece nessa estação, né? É uma estação muito alegre de cores, flores, cheiros, perfumes e encantos. Por isso estamos nos preparando para a chegada da primavera. Já aprendemos o que é sílaba tônica, né? Hoje vamos aprender a posição da sílaba tônica na palavra. Mas o que é sílaba tônica mesmo? Você sabe? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade, mais forte na palavrinha. Lembra que a tia falou que para achar sílaba tônica é só chamar a palavrinha como se estivesse chamando uma pessoa? Vamos recordar? Aqui nós temos as palavras, aí tá lá. Separe as sílabas e circule a sílaba tônica. Primeiro eu faço a leitura. Primavera. Agora eu vou separar a sílaba, Agora eu vou achar a sílaba tônica. Então vamos lá. Primavera. Qual que é a sílaba que alongou mais? O Vé. Então aqui está a sílaba tônica. Primavera. Sílaba tônica é aquela sílaba que se alonga na palavra. Borboletas. Então vamos separar a sílaba, Borboletas. Agora, para identificar a sílaba tônica, eu vou chamar a palavra, borboletas. O lê, que é a sílaba tônica, aquela sílaba que se alongou na hora que eu chamei, né? Que se estendeu, Pássaros. Então, vamos lá, separar a sílaba, lembrando que quando eu separo a sílaba,
de SS, eles ficam em sílabas, que é um dígrafo, em sílabas separadas, ó. Pássaros. Achando a sílaba tônica. Pássaros. Aqui está a sílaba tônica, né? Quando a palavrinha é acentuada, a sílaba tônica é aquela que vai estar com acento. Agora aqui, ó, azul, separar a sílaba. Azul. Agora achar a sílaba tônica. Azul. Achei a sílaba tônica. Então, o que é aquela sílaba tônica? É a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade, com mais força. Agora que já sabemos identificar a sílaba tônica, vamos aprender a posição da sílaba tônica, né? Lembrando que toda palavra só tem apenas uma sílaba tônica. Então, vamos. Quando eu quero achar a posição, eu vou começar pela direita da palavrinha, ó. Aqui nós temos a última sílaba, aqui a penúltima e aqui a antepenúltima. Como nós já destacamos a sílaba tônica, então aqui, qual que é a posição da sílaba tônica na palavrinha pássaros? Antepenúltima. Ó, agora aqui, ó, azul. Nós já sabemos qual é a sílaba tônica. Azul. Ó, então aqui a sílaba tônica é a última. Tá vendo? É isso que é a posição da sílaba tônica. Última. A posição da sílaba tônica na palavrinha primavera, ó, já sabemos qual que é a sílaba tônica, né? Primavera, vé. Vamos ver qual que é a posição? Última, penúltima. Então, na sílaba, tônica da palavrinha primavera, a sílaba tônica está na penúltima posição. Ó, vamos mais uma. Ó, café. Vamos separar a sílaba. Ó, café. Qual que é a sílaba tônica? Fé. Vamos ver a posição da sílaba tônica? Última. A sílaba tônica pode ser última, penúltima ou antepenúltima, né? Ó, aqui a última, tá vendo? Penúltima e antepenúltima. Assim podemos classificar as palavrinhas. Agora nós vamos classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Vamos lá? As palavras podem ser classificadas de acordo com a sílaba tônica, ou seja, a posição da sílaba na palavra. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra é oxítona, como na palavrinha café. Fé é a última sílaba, então nós podemos classificar a palavra como oxítona. Na palavrinha primavera, a sílaba tônica é a penúltima. Então, a palavra é classificada como paroxítona. Na palavrinha pássaros, a sílaba tônica é a antepenúltima. Classificamos a palavra como proparoxítona. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítona, quando a sílaba tônica for última,
Paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima, e proparoxítona, quando a sílaba tônica for antepenúltima. Não se esqueçam. Agora já sabemos achar a sílaba tônica e a posição da sílaba tônica, né? As posições da sílaba são: última sílaba, a palavrinha é oxítona. Penúltima posição, paroxítona, e antepenúltima, proparoxítona. Agora nós vamos praticar a atividade. Então vamos. Agora nós vamos separar a sílaba, circular a sílaba tônica, colocar a posição e classificar a palavrinha de acordo com a posição da sílaba tônica. Então vamos. Primeira palavra, sofá. Então vamos separar a sílaba. Sofá. Sofá. Qual que é a sílaba tônica? Fá. Então vamos lá. Qual que é a posição da sílaba na palavrinha? Ó, fá. É a última. Então quando a sílaba tônica é a última, a palavrinha é oxítona. Então, sofá é uma palavrinha oxítona. Vamos a outra palavrinha. Árvore. Separou sílaba. Árvore. Achou a sílaba tônica. Árvore. Ar. Ar é a sílaba tônica. Então, qual que é a posição da sílaba tônica? Última, penúltima. A posição da sílaba tônica é a antepenúltima. Então, a palavrinha é proparoxítona. Então, vamos a mais uma palavrinha. Caju. Separando a sílaba, caju. Achando a sílaba tônica. Caju. Ju. Qual que é a posição da sílaba tônica da palavrinha caju? Última. Então, quando a sílaba tônica é última, a palavrinha é oxítona. Agora a palavrinha é álbum. Separando a sílaba, álbum. Achando a sílaba tônica. Álbum. Al é a sílaba tônica. Vamos ver a posição? Última? Não. Penúltima. Então, a palavrinha álbum é paroxítona, porque a posição da sílaba tônica é a penúltima. Podemos observar que existem palavrinhas que são paroxítonas, né? Aí, que são acentuadas, e paroxítonas que não são acentuadas. Na aula de hoje, vimos sobre a posição da sílaba tônica nas palavras, né? A sílaba tônica pode ser a última, penúltima ou antepenúltima. E podemos classificar também as palavrinhas de acordo com a posição. Quando a sílaba tônica for a última, palavrinha é oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima, a palavrinha é paroxítona. E quando a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavrinha é proparoxítona. E para encontrar a sílaba tônica, é aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade. É só chamar a palavrinha e você vai achar a sílaba tônica. E vai descobrir depois qual é a sua posição, se é última, penúltima ou antepenúltima. Não esqueça de ler as anotações da aula para fazer suas atividades. Tenha um bom dia e até a próxima aula.